Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Qual é a forma correta de se fazer um processo de cidadania italiana que não seja arriscado, que não seja tão arriscado para mim e que eu não fique 14 anos numa fila de consulado? Processo judicial. E aí é quando surge, né? Em 2018, mais ou menos, teve a jurisprudência, saiu a jurisprudência ali do processo judicial contra filas. Por quê? Muitas pessoas, muitos advogados, né, ítalo-brasileiros, começaram a entrar com um processo na época em Roma de italianos nascidos no Brasil, dizendo, olha, essas filas do consulado, elas são ilegais. Está escrito no decreto de presidência dos ministros que um consulado precisa terminar um processo em 2 anos. Então, por que o Ministério do Interno não termina um processo em 2 anos no Brasil? Por que essas pessoas têm que esperar 14 anos? Tem gente que já até faleceu na fila, esperando a cidadania italiana. Isso é uma... Você está, como se diz, está interrompendo o direito de uma pessoa, né? Você está... você precisa cumprir ali o que está escrito no decreto. E aí vários advogados se reuniram e começaram a entrar com esse tipo de processo lá em Roma, e aí as decisões foram sendo sempre favoráveis ao descendente, né? E contra o Ministério do Interno. E os juízes dizendo, não, realmente isso aqui está errado. Eles não podem terminar um processo com mais de 730 dias. Eles não podem fazer essa fila, né? E aí questionava o Ministério da Interno, e o Ministério da Interno dizia, mas eu não posso fazer nada, é muita gente, eu não tenho staff para isso tudo. Sim. E aí ficou assim, com tantas decisões iguais tomadas para o mesmo tipo de processo, criou-se essa jurisprudência, né? E hoje em dia os juízes, quando eles recebem um caso desse tipo, eles olham o quê? A jurisprudência. Não, qual que é a decisão aqui? Positiva. Ok. Só olha se tá tudo certinho e já dá o positivo. Precisa a documentação comprovar, né? E eles pedem para o Ministério do Interno se constituir também. Ó, Ministério do Interno, tem um processo aqui contra você, o que você diz? O Ministério do Interno faz um copia e cola e fala, já falei que eu não tenho condições. Eu não me oponho ao direito do descendente se o senhor juiz disser que a documentação está correta, mas quanto ao consulado eu não posso fazer nada. Aí, para isso, a pessoa tem que estar na fila, né? Ela tem que entrar na fila. Mas também, né, ela não precisa estar na fila há 2 anos para comprovar que o consulado não fez o processo dela em 2 anos. Se ela entrar hoje na fila do consulado, amanhã a gente consegue entrar com o processo dela. Por quê? Através do site do consulado eu consigo comprovar para o juiz que, mesmo se eu tivesse entrado 2 anos atrás, eles não conseguiriam fazer o meu processo. Entendi. Então, o processo judicial, ela é a forma mais segura para o cliente e para a assessoria conseguir terminar, sabe? Sem riscos, porque quem está sentenciando aquela cidadania é um juiz. Quem é que vai cancelar uma cidadania se o juiz está olhando que a documentação está correta? Entendi. Entendeu? Então, a vantagem seria essa, né? Mais seguro. Seguro. A pessoa não precisa parar de trabalhar e ir lá passar 3, 6... conversei com pessoas aqui que ficaram 1 ano lá na Itália, né? Tomaram golpe até de golpe. Passar a trabalhar só com um processo judicial, porque eu consegui atender muito mais famílias e muito mais pessoas que jamais conseguiriam fazer um processo administrativo, hoje têm a cidadania italiana sem sair de casa, crianças menores, avós, pais, tios, pessoas que não podiam largar os seus empregos e também não tinham toda essa grana, né, para fazer um processo administrativo, ficar na Itália todo esse tempo, e agora podem fazer o processo judicial. Eu, como leigo, olhando de fora, na verdade, eu acho que a atratividade maior desse processo judicial é essa, né? De você não precisar ir lá para a Itália, você continua no seu emprego, não tem aquela ansiedade. Eu acho que envolve muita ansiedade. Demais. O psicológico é o mais abalado desse processo, né? A pessoa se prepara financeiramente por tanto tempo, mas não pensa em se preparar psicologicamente. E aí vem, ainda mais, né, a gente que vem do Brasil, assim,
que é sempre uma correria, é sempre modo sobrevivência, tá sempre trabalhando, e quando chega na Itália, para tudo. Aí você fica lá não sei quantos Você meses. fica num ócio que você não sabe quando que vai acabar, o que vai acontecer, dependendo de um oficial de comune que um dia acorda de bom humor, no outro dia não acorda de bom humor, entra de férias, pega Covid, não vai trabalhar, e o teu processo nunca anda, e Não o teu processo também não é prioridade no comune, né? Porque É. o oficial de comune tem muitas outras coisas para fazer. E o teu processo vai ficando lá e você vai vendo os dias passar, nada acontecer, você não fala com ninguém, você não interage com ninguém, e aí você vai surtando. É. Então, o psicológico realmente é algo que as pessoas não consideram no processo administrativo e sofrem quando chegam lá. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.